Boa noite. Como que é bom poder realmente adorar ao Senhor. Temos esse privilégio tão maravilhoso, né? De poder chegar na presença do Senhor. E hoje à noite nós ouvimos alguma coisa a respeito de conferências que vão começar em breve. E quero relembrar todos que vale a pena ouvir. O pastor Marcelo, ele é de Vitória, como foi dito, e é pastor de uma igrejinha de mais ou menos 1.200 membros. Se não chegar cedo para o culto, não tem lugar. É um pastor, pregador, mestre da palavra, um homem de Deus, né? E uma pessoa que nós conhecemos realmente há muitos anos, né? A minha esposa, quando ela era o líder dos mensageiros do rei em nosso estado, em Espírito Santo, ela que sempre escolheu o pastor Marcelo como o preletor principal para as conferências e congressos que ela organizava para as mensageiros do rei. Então já há muitos anos nós conhecemos realmente o ministério desse homem aqui. Alô? Alô? Está melhor? Obrigado. Então, vale a pena ouvir o homem, realmente é um homem de Deus. E a gente, hoje em dia, ouvimos muitas notícias sobre esses pastores de super igrejas, com seu estilo de vida fora do normal, né? E uma das coisas que nós reparamos há 12 anos, ele mora na mesma casinha onde ele começou o trabalho dele lá, aquele mesmo carrinho, né? Simples, nada de ostentação. Realmente, apesar de ser pastor da igreja mais rica da cidade, né? Estilo de vida dele e os outros pastores da igreja realmente são um padrão ideal para ver. Portanto, ele não apenas é um bom preletor e pregador, mas também é um homem de Deus. E nós estamos realmente aguardando com muita antecipação, né? Ele é pastor da igreja onde a minha filha é membro lá em Espírito Santo, a Ruth e Bruno, são membros de lá. E tanto que, quando eles mudaram para aquela igreja, as nossas duas netas, né, já estiveram revoltadas na igreja onde tinha ficado. E hoje em dia, com esta mudança, agora é difícil não ver elas na igreja. Apesar de morar mais ou menos 20 quilômetros da igreja agora, comparado com a igreja anterior, que era mais ou menos 500 metros da casa deles, né? Mas é difícil manter-os fora da igreja. Toda oportunidade estão lá louvando a Deus e participando. Portanto, é um homem realmente que nós consideramos realmente um homem de Deus mesmo. E ficamos muito felizes com a oportunidade de ouvi-lo e ter comunhão com ele mais uma vez. Agora vamos, nesse momento, ouvir a leitura da Palavra de Deus. A dona Glenice vai fazer a leitura da Palavra de Deus, que é baseado em Filipenses, capítulo 3, lendo a partir do versículo 12 até capítulo 4, versículo 1. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 até capítulo 4, versículo 1. Prosseguindo para o alvo. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcancemos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também
tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito, com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho de que é vergonhoso. Só pensem nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita e colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permanecem assim, firmes no Senhor, ó amados. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe ricamente a leitura da sua palavra. Vamos orar. Pai, mais uma vez, queremos te louvar e bendizer, porque tu tens colocado dentro da tua palavra a tua vontade para as nossas vidas. Te louvamos mais uma vez pelo privilégio de estar aqui na tua casa e poder adorar o teu nome livremente. Rogamos agora, Pai, a tua ajuda para que possamos entender bem a tua palavra. Fale aos nossos corações, que possamos sair daqui, Pai, hoje à noite, mais perto do Senhor. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Essa água é muito bem-vinda. Semana atrasada, né? Nós saímos de férias, né? E tivemos uma férias um pouquinho diferente, porque no meio da semana de férias acabei de cama, então passei as férias até basicamente ontem, né? Com gripe. Então estava só orando a Deus me dá força e voz, né? Para não perder a voz. Mas o Senhor tem sido muito bom. Mas se fala muito grosso porque estou tá aqui lá embaixo. Cidadãos do céu, morando aqui na terra. Como é que é importante lembrar deste fato? Cidadania, bom, essa é uma coisa assim. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui hoje à noite fizeram muitas perguntas sobre a sua cidadania. Passaram por alfândegas, procuraram fazer as vistas, permanência, etc., etc., ou viajaram para algum lugar. E não tem jeito. A pergunta e mais pergunta. Aqui não é tão difícil ainda. Não sei se alguém aqui já tentou entrar em Israel uma vez. Não é brincadeira. É 1 hora de interrogação, para depois outra pessoa fazer as mesmas perguntas de novo e consultar com a primeira pessoa para saber se as respostas foram iguais. E a gente até fica cansado realmente de ver essas coisas. Seja qual for o lugar, tem esse negócio. Que país? Você vem de onde? Para quê? Onde que se mora? Yeah? Vem aquelas perguntas importantes. Mas a Bíblia nos faz lembrar um fato importante. Apesar de sermos cidadãos de outros países, seja Brasil, seja África, seja qualquer outra parte que é da Ásia ou América do Sul, ou da Grã-Bretanha, né? Também somos cidadãos do céu. Nós temos cidadania dupla, né? Ou em caso de algumas pessoas aqui, devem possivelmente tríplice, né? 3 vezes brasileiros, britânicos e agora tem mais também do céu. Na passagem que foi lida para nós, ela fala assim:
A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-se semelhantes ao seu corpo glorioso. A nossa cidadania está nos céus. Além da cidadania que nós temos aqui na terra, também nós temos uma cidadania celestial. Pertencemos a um país, pelo menos aqui, mas pertencemos também à pátria celestial. Essa coisa é realmente maravilhosa. Esse fato é claramente ensinado aqui dentro da Bíblia. A nossa cidadania, diz ele, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia mostra, nós temos de lembrar, que a cidadania é dupla. Veja aqui em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusam de praticar o mal, observam as boas obras que vocês praticam e glorificam a Deus no dia da intervenção dele. Então, nós somos apenas peregrinos aqui na terra. A nossa terra permanente está nos céus. E nós estamos andando aqui nesse mundo como peregrinos. E nós verificamos realmente que nós temos de andar aqui neste mundo como peregrinos. Ele diz que vivem entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observam as boas obras que vocês praticam e glorificam a Deus no dia de intervenção. Agora, esse fato tem certas implicações. Naturalmente, como cidadãos aqui da Terra, nós temos a obrigação de viver de acordo com as leis do país, não é? Por exemplo, nós temos isso aqui, claramente, aqui na Bíblia. Ele disse, por causa, em 1 Pedro 2, 13 a 15, 1 Pedro 2, 13 a 15, diz, por causa do Senhor, sujeitam-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Então, porque estamos vivendo aqui na Terra como cidadãos do céu, nós não temos a liberdade de viver como quiser. Temos a obrigação de realmente obedecer às leis do país onde nós estamos morando. Mas, ao mesmo tempo, e que foi já mencionado aqui mais cedo por Paulinho, é que quando os homens nos ensinam a praticar ou ensinar o que é contra a lei de Deus, como cidadãos do céu, a nossa obrigação é obedecer a Deus e não os homens. Custa custar. Se os homens, se os governos nos ensinam a praticar imoralidade, ensinar imoralidade para as nossas famílias, nossos filhos, que está acontecendo atualmente aqui na Inglaterra, tanto que a organização do governo, o Ofsted, foi chamado a atenção pelo Corte Supremo por abuso, porque eles estão
marcando as escolas cristãs e tentando obrigar os cristãos, escolas cristãs, a ensinar imoralidade dentro do colégio e viver de maneira imoral, inclusive com cartilhas imorais, pornográficas, né, e indecentes para as crianças. Então, nossa obrigação como cidadãos do céu, de Deus, é realmente desobedecer. Porque a lei de Deus é acima da lei dos homens. Isso é importante. Agora, quais são os benefícios de pertencer ao reino de Deus? Bom, em primeiro lugar, nós temos o perdão dos pecados. Como é que é maravilhoso, né? Diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, é de perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdão. Deus perdoando os nossos pecados. Quem é que não tem pecado? Não conheço ninguém. Eu, pelo menos, não sou um deles. E eu não conheço ninguém aqui que está na situação de poder dizer, eu também não tenho pecado. Todos nós somos pecadores, mas Deus perdoa o nosso pecado. Essa é realmente uma das bênçãos, um dos benefícios de pertencer ao reino dos céus. Em segundo lugar, nós temos a nova criação. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, Deus fez uma nova criação. Ele trocou aquele coração velho, cheio de pecado, me deu uma nova natureza, que agora deseja agradar a Deus e não a mim mesmo ou Satanás. Então, outra coisa maravilhosa que nós temos, é outro benefício que nós temos recebido de Deus. Porque através disso, nós temos um novo relacionamento com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. Que maravilha! Poder conversar com o nosso Criador. Não preciso mais de sacerdote entre eu e Deus. Eu posso ir diretamente na presença do Senhor, através da obra que Jesus fez na cruz de Calvário. Também temos a vida eterna. Que coisa! A vida não se limite mais à vida aqui na terra. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna. Coisa! Então nós não tememos mais a morte. A gente acorda e dá graças que estamos vivos ainda. Mas se não, estamos na presença do Senhor, que é melhor ainda. Vida. Vida que começa a partir do momento em que nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Essa coisa é realmente maravilhosa. E também, além de mais, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Porque Ele não apenas perdoou os nossos pecados, Ele não apenas nos deu uma nova natureza, mas Ele nos deu uma nova pessoa para habitar em nós, o Espírito Santo, para nos capacitar a viver a vida cristã. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 6, e no versículo 19, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, temos essas palavras. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? O Espírito de Deus habita em nós. Ele orienta, Ele capacita, Ele dá força. Quando somos tentados, então Ele dá força para resistir à tentação. Então nós temos o Espírito Santo que há de orientar, guiar, capacitar a cada momento de cada dia. Essa é outra bênção, outro benefício tão maravilhoso. Mas também a razão por que nós estamos aqui. Nós pertencemos agora a uma nova família. Ele nos uniu em uma só família, a família de Deus, a igreja. Contudo,
aos que receberam, em João capítulo 1, versículos 12 e 13, João capítulo 1, versículos 12 e 13, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornaram filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. E todas as famílias de Deus, todos os membros da família de Deus foram colocados em uma só família, que é a igreja. E a igreja em Cliff Walk é uma parte desta igreja, a igreja local, que faz parte da igreja universal, que é espalhada pelo mundo. E alguns irmãos daqui da igreja estão lá em Malawi, nesse momento na África, junto com outra parte da igreja. Somos os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Eles estão lá trabalhando com eles. Hoje, por exemplo, parece que o pastor Leandro e Trevor pregaram hoje, né? Estiveram pregando. Então, estão lá trabalhando com membros da nossa família. Que maravilha, né? E nós podemos estar aqui, com essa parte da família também, lembrando que estão lá. Esses são benefícios, realmente, de fazer parte da família de Deus. Mas também, isso tem de afetar o nosso modo de viver. Que eu não posso continuar vivendo como vivia no passado. Vai precisar realmente de uma mudança. Nós verificamos aqui, por exemplo, que nós devemos pensar realmente nas coisas celestiais, as coisas lá do alto, né? Que maravilha saber realmente que, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procuram as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto. Onde fica o seu pensamento? Onde a maior parte do seu pensamento fica? As coisas de Deus? Preocupado com as coisas do mundo, do dinheiro, os problemas, as dificuldades? Ou vocês pensam realmente nas coisas de Deus? E pensam nas coisas que lá são do alto. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não as coisas terrenas. O dinheiro, a fama, a viver bem que ocupa o seu pensamento principal, ou as coisas de Deus, fazendo a vontade de Deus. Essa é a coisa mais importante. Se o pensamento é fixado nisso, tem prioridade na sua vida. Em Colossenses, capítulo 3, nós verificamos que nós vamos ficar muito mais envolvidos com as coisas de Deus do que as coisas da terra. Há pessoas que vivem para acumular dinheiro, outros só para posição, fama, influência, querem aparecer, querem subir na vida. Mas depois que Jesus entra na vida, as coisas têm de mudar. Mas tem de mudar mesmo. Foi a primeira coisa que eu descobri. Porque a minha vida foi meio difícil. Só para imaginar, por exemplo, que eu saiba, que eu continue realmente fixando, durante até 15 anos de idade, eu passei por 27 escolas na Escócia. 27 escolas eu passei, né? Por causa do serviço da minha mãe, então eu viajei. Passei parte do tempo morando numa casa, porque a nossa casa foi completamente destruída por bombas durante a guerra. Então, nós passamos uma boa parte do nosso tempo morando numa casa que foi fechada pelo governo porque estava para cair. Mas, para quem não tem casa, nós moramos naquela casa por muito tempo, até ela caiu. E quando eu cresci, quando eu fui trabalhar, eu tinha feito uma coisa.
e disse: eu vou ser um sucesso na vida. Eu vou ter dinheiro, eu vou ter tudo que não tinha. E lutei para isso. Vesti da melhor maneira possível. Realmente lutei para chegar onde podia chegar. Até Jesus, até encontrei com Jesus. E tudo mudou. Em vez de realmente pensar mais em sucesso, em dinheiro, em mudar a minha posição, vi que coisa mais importante é fazer a vontade de Deus. E para minha surpresa imensa, ele disse: vai para o campo missionário lá no Brasil. As coisas mudam. Porque quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, Ele muda tudo. E Ele tem que ter a prioridade na vida. O que é mais importante não é poder, influência, qualquer uma dessas coisas. É a vontade de Deus. Pensar as coisas lá do alto. Colocar as coisas de Deus como prioridades. Ainda, ele fala aqui, por exemplo, em Colossenses 3:5, assim, fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Colossenses fala claramente, basicamente chama mudança, né? É como se tivesse trocado de roupa. Chegou do serviço, está tudo sujo, todo imundo. Né? Mas agora vamos para um lugar mais chique, né? Então vamos trocar de roupa. Então muda. É isso mesmo. Mas não é a roupa física, mas a roupa espiritual, a maneira de viver a vida. É mudança total, realmente, na maneira de viver. Fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Tudo aquilo que é do passado, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo maus, ganância, todas essas coisas. São maneiras de agir. Eu tinha uma maneira muito fácil de resolver discussões quando eu estava na Força Aérea Britânica. Era muito fácil. Alguém discutir comigo no bar, muito fácil. Eu pego a cadeira e senta na cabeça dele, resolveu o problema. Mas teve de mudar. Não posso continuar agindo assim. Mais ou menos um mês depois da minha conversão, estava em cima da asa de avião conversando e o sujeito começou a usar uma linguagem bem baixinha comigo, bem para ofender mesmo. E num certo momento o chefe parou a conversa, ele olhou para ele, meu amigo, e disse: é melhor calar a boca. Você não sabe com quem você está mexendo. Porque um mês passado você estaria no chão sendo levado para o hospital agora. Graças a Deus, Deus me deu paciência. É Ele que falou, eu não precisava dizer nada. Mas Deus muda. Ele muda a nossa natureza, a maneira de agir, de fazer as coisas. Porque é um milagre que acontece quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele nos dá uma nova natureza, tornamos-nos novas criaturas em Cristo Jesus. Então essas coisas ruins têm de passar mesmo. Isso naturalmente vai afetar a nossa conversa. Não é só a maneira de agir, mas a conversa. Veja bem, Colossenses capítulo 3, versículos 8 e 9. Colossenses capítulo 3, versículos 8 e 9. Mas agora, abandonam todas essas coisas. A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas. Vai mudar. Aquelas piadas imorais, sem vergonha, aquela conversa duvidosa, não faz parte mais da sua conversa como cristão. Você mudou. Porque você é uma nova criatura, você é filho de Deus, você é um exemplo realmente para as outras coisas. Então a conversa também, não só de agir, mas a conversa. E a nossa atitude para com outras pessoas também tem de mudar. Veja bem, Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13. Capítulo 3 de Colossenses, versículos 12 e 13. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado,
que vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportam-se uns aos outros e perdoam as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoam como o Senhor lhes perdoou. Uau! Como Ele nos perdoou. Realmente a nossa atitude para com as pessoas. Não está dizendo que sempre nós temos de concordar um com o outro em tudo. Mas eu posso concordar ou discordar sem ser desagradável com a pessoa com quem eu estou discordando. Eu tenho um aluno em Belo Horizonte, um pastor presbiteriano. Durante as aulas, o Wilson, ele gostava de fazer aquelas perguntas. Era uma classe de gente batista, metodista, presbiteriana, pentecostal, gente de todo jeito. Mas ele queria que todas as coisas fossem do jeito dele. E às vezes parecia que era uma sala de guerra com ele. Cada pergunta, mas assim, feita daquele jeito mesmo, para causar controvérsia. Terminamos o curso dele. Ele veio para mim um dia e disse: pastor, posso pedir um favor do senhor? Eu disse: claro. E disse: pastor, eu sei que nós não sempre concordamos em tudo certinho, mas eu quero fazer uma coisinha. Eu acho que seu escritório é uma desgraça para um reitor de seminário. E você sabe que eu tenho uma fábrica de móveis. Eu quero ter a liberdade de fazer a sua sala um lugar bonito para o reitor de seminário. E ele fez. No dia seguinte, veio caminhão e veio tudo que precisava. Mesa bonitinha, fazer café. Ele preparou um escritório e achou que ele não era digno. Pessoa com quem mais discordei durante o tempo. E se eu passo em Belo Horizonte e não prego na igreja dele, estou cobrando uma briga. Porque nós não precisamos concordar com as pessoas em tudo. Mas eu não preciso ser desagradável na minha maneira de discordar com as pessoas. Eu preciso realmente disso aqui. E vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Tudo isso. Porque somos novas criaturas. Então o Senhor realmente nos capacita. E perdoa como o Senhor nos perdoou. Uau! Esse realmente é importante. Perdoar como Ele nos perdoou. Isso vai longe, né? Vai até o final. É verdade que pessoas têm que ter condições de nos identificar como discípulos de Jesus Cristo. As pessoas, o que eles pensam depois de ficar conosco? Passar um tempo conversando. O que eles pensam? Deixou a imagem de um sujeito chato? Ou alguém que parece com Cristo? Deixa a pessoa pensando em Jesus quando sai da pessoa. A presença, a fragrância, o bom perfume de Cristo tem de passar das nossas vidas para a vida de outras pessoas. Nós temos de viver de tal maneira que os nossos vizinhos sabem que somos cristãos pela maneira de reagir, a maneira de conversar, a maneira de aceitar eles quando eles não concordam com a gente. Revelamos a semelhança de Cristo em nossa maneira de viver, cidadãos do céu. Realmente, isso deixa certas responsabilidades muito grandes conosco. Uma é que eu tenho agora um novo dono da minha vida. Deus é o dono da minha vida. 100% realmente. 100%. Dedicação 100% ao Senhor. Essa é uma coisa muito importante. Essa é uma responsabilidade que eu tenho, porque agora eu pertenço a Jesus. Ele é o dono da minha vida. Não tenho nada. Sou apenas servo de Deus. Não importa quem sou. Pastor de igreja, membro da igreja, chefe do Supremo Conselho de uma denominação, não importa. Sou apenas servo de Deus.
nada mais. Meu tempo, meus talentos, meu dinheiro, tudo isso pertence a Deus e à sua família, a Igreja de Jesus Cristo. Qual a Constituição que eu vou seguir? A Bíblia, a Palavra de Deus. Esse realmente é o livro fundamental, principal, que vai orientar e guiar a minha vida. A partir do momento que eu aceitei Jesus Cristo, foi colocado diante de mim, através de uma organização que talvez os irmãos nunca ouviram falar aqui, mas uma organização britânica, chamada SASRA, Soldiers and Airmen's Scripture Reading Association. Associação dos Soldados e Pessoas da Aeronáutica, né? E que sirvam a Cristo. São pessoas que trabalham para ganhar os soldados, marinheiros, etc., para Jesus. São pessoas fantásticas. E a partir do momento que eu aceitei Cristo, o Scripture Reader, nunca esqueço dele, Mr. Kent, ele falou comigo, Bill, daqui para frente é a Bíblia que vai mandar na sua vida. A Bíblia. Eu falei, assim mesmo. É a Constituição realmente para a minha vida, guia. Eu vou amar a Bíblia. Eu vou seguir as orientações da Bíblia. Eu vou obedecer a Bíblia. Vou ensinar a Bíblia para outras pessoas. Eu vou edificar a Igreja de Jesus Cristo. Isso vai ser o alvo. Então, a Constituição agora, o livro, o manual principal para a minha vida cristã é a Bíblia, a Palavra de Deus. Essa é uma responsabilidade que eu tenho realmente. Muito importante. Os princípios que regem o meu comportamento serão encontrados na Bíblia. Leia de novo o Sermão do Monte. Leia quando você chega em casa. Senta lá com o livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Leia esses capítulos. Eles escrevem como devem viver o cidadão dos céus. Mostra que se é o cidadão do céu, então está encontrado aqui dentro da Palavra de Deus. Santidade de vida, humildade, submissão à vontade. Tudo isso vou encontrar que mostra como eu devo ser, como um cidadão dos céus. E também significa que agora eu sou soldado de Jesus. Faço parte do exército de Deus. A minha missão na vida agora é ganhar outros para Jesus, a levar a mensagem até os confins da terra. Aí vai ter gente que não vai gostar. Logo que eu aceitei Cristo, comecei a falar de Jesus para as pessoas. E um dia eu estava na fila do cinema, todo mundo de folga, eu de folga, dando folhetos, conversando com as pessoas. Um oficial passou e me chamou a atenção. Você não pode fazer isso? Eu disse, por que não? Porque não pode? Não, então vamos explicar. Vamos para o comandante conversar. Eu estou de folga. Estou no lugar inútil. As pessoas estão de folga, não estão trabalhando. Não está atrapalhando ninguém. Está falando de Jesus para as pessoas. Vamos para o comandante? Logo, tá bom. Se retirou. Porque sou soldado de Jesus. Eu tenho a obrigação de levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos quantos realmente querem ouvir. Para isso eu preciso de quê? A armadura de Deus. Veja bem, nunca esquece de colocar esta armadura. Efésios 6, 13 a 18. Efésios 6, 13 a 18. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça de justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente,
estejam atentos e perseveram na oração por todos os santos. O destino de milhares de pessoas depende da minha fidelidade como soldado de Jesus Cristo. A fidelidade em apresentar a mensagem do Evangelho. Amados, é tão fácil falar de Jesus. As pessoas falam aqui na Inglaterra, não tem jeito. Quando estou indo para a escola bíblica em Williston, por exemplo, para dar aula, eu vou e volto falando de Jesus. Vou no trem e volto, e não faço. A última pessoa foi um dos chefões, inclusive, do Microsoft. Um jovem. Nós passamos a viagem todinha falando de Jesus. E quando nós chegamos no nosso destino, ele levantou e me agradeceu muito mesmo. Pelo menos 100 pessoas, eu falo por semana, no meu trabalho como capelão do comércio, vou de loja em loja, falando de Jesus, lá na cidade perto de onde eu moro. Pessoas, eu falo com mais pessoas por semana sobre Jesus do que a maioria das igrejas recebem por ano. Porque Deus abre as portas. Quando nós vamos orando, por exemplo, eu faço aqui o que eu fazia no Brasil. Ia do Instituto Bíblico, o seminário em Vitória e para os institutos bíblicos ao redor. Eu entrava no trem ou no ônibus, sentava lá, procurava um lugar vazio, se for possível, sentava lá. Disse a Deus, manda alguém que vai estar pronta para ouvir, porque eu vou falar com Jesus dessa pessoa. E nunca falhou. Vez após vez, Deus mandou pessoas lá com quem eu pudesse falar de Jesus. Somos soldados de Deus, não importa a situação. Deus colocou você naquele lugar para falar de Jesus. Não importa a situação. Como capelão, por exemplo, do comércio, eles me convidam para negócios nos hotéis, etc. Mudou o dono de hotel, ou fizer uma renovação. Então, eles me convidam a gente para ir lá. E entrar naqueles bares lá, com todo chique, né? Todo mundo bebendo e tudo mais lá. E nós sentamos lá com a nossa Coca-Cola. E logo começa a reunir as pessoas. E ficamos a noite inteira só falando de Jesus. E às vezes é difícil tirar esse povo. Às vezes é difícil tirar da mesa. Às vezes tem alguém muito importante na mesa. Dia desse aqui, lá num hotel perto de casa, e minha esposa estava sentada lá conversando, tinha uma senhora lá chamada Lady Margaret. E, obviamente, era alguém importante. E toda hora eles queriam tirar ela para falar com alguém. Mas ela nunca ficou mais do que 5 minutos. 5 minutos depois, estava lá fazendo perguntas. Deus vai abrindo as portas, dando oportunidades para falar de Jesus. Porque somos soldados de Jesus. E Ele nos deu realmente uma missão para levar a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Todas as pessoas com quem nós encontramos. E mais uma coisa. Nós temos o privilégio de viver como parte da família de Deus. Que privilégio, que responsabilidade. A Bíblia fala realmente em Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Aleluia! Fazemos parte da igreja. Temos realmente esse privilégio tão grande de fazer parte da igreja de Jesus Cristo. E muitas vezes, em vez de usar o tempo para encorajar um outro, para animar uns outros, para edificar uns outros, trocamos coisinhas que dividem. Coisinhas que não são importantes. Por que é importante? É que Jesus Cristo é Deus. Não há dúvida. Esse é essencial. A depravação total da natureza humana pelo pecado. Justificação somente pela fé em Cristo Jesus. A segunda vinda de Jesus.
julgamento de Deus. São as coisas que são essenciais. E muitas vezes nós perdemos comunhão com coisas que são secundárias. Amados, vamos viver como membros do reino de Deus. Vamos lembrar realmente a exortação final que ele coloca aqui em versículo 20, onde ele fala para nós: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Está esperando a volta de Jesus? Está vivendo cada momento da vida à luz desse fato? Jesus vai voltar. E o jeito que as coisas estão mudando, mas com uma velocidade, até daqui dentro da Inglaterra, eu creio que está mostrando que estamos chegando perto da volta de Jesus. O que temos de fazer? Ficar firmes, fortes. Firmes e fortes, vivendo à luz da volta de Jesus. Jesus vai voltar. E Ele vai voltar em breve. Você está pronto para isso? Está pronto para encontrar com o Salvador quando Ele chega? Amados, temos tantas responsabilidades, tantos privilégios, tantas bênçãos. Vamos viver como cidadãos dos céus, aqui na terra. Que o Senhor nos abençoe. Amém.